noite. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, saiu hoje da cadeia com uma tornozeleira eletrônica. 6 anos depois de cumprir uma pena de detenção provisória, ele vai ser mantido em prisão domiciliar com a recomendação escrita no alvará de soltura de não dar festas no apartamento do filho, onde vai ficar. Ele é o último réu da Operação Lava Jato a deixar a prisão. Quando assumiu o segundo mandato em 2011, o ex-governador Sérgio Cabral Filho, que vai completar 60 anos de idade no mês que vem, fez a promessa solene de acabar com uma situação que incomodava muitos eleitores que deram a ele um segundo mandato para comandar o Estado. Em 2014, não haverá uma comunidade, um bairro do nosso Estado dominado pelo poder paralelo. Seja ele miliciano, seja ele traficante. Mas não deu. O poder paralelo continuou nas comunidades e também fora delas. 2 anos depois de encerrar o mandato, o político foi preso pelo então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, suspeito de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras quando ele foi governador do estado, entre 2007 e 2014. 3 anos depois, em um depoimento ao juiz Marcelo Bretas, Sérgio Cabral confessou que recebeu dinheiro de forma irregular em concessões importantes, como do metrô e em obras do Maracanã. Mas não tinha como resistir. Podemos ter pago 95, podemos ter pago 85, poderia ter concorrência. Todas de Miguel Skin, do Funisbon, da Secretaria, das obras da Secretaria de Saúde, tudo isso teve propina. O vício da corrupção garantiu ao ex-governador um estilo de vida marcado por recepções na casa de praia, noites em Paris, festa em Mônaco, joias para então primeira-dama, até com um anel de R$800 mil. E pelo que ele disse em outro depoimento, poderia ter sido mais, porque a taxa que ele não cobrava era mais baixa que o de governos anteriores. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício. Nas contas do Ministério Público, todo o esquema no governo de Sérgio Cabral deu um prejuízo de R$20 bilhões aos cofres públicos. Grande parte desse dinheiro ainda depende de decisões judiciais para voltar aos cofres públicos. Prejuízo que o ex-governador disse na frente do juiz que não causa orgulho. Dói muito. Hoje já não me dói mais. E por isso eu venho aqui. Espiritualmente eu estou bem para falar isso. Mas dói muito. Alguém que tem uma carreira política reconhecida pela população e é uma dor muito profunda. Chega aqui e dizer que roubou. O ex-governador chegou a ter 23 condenações decorrentes de processos da Operação Lava Jato. Somadas todas as penas, ele teria que cumprir 425 anos de prisão. Mas nenhum processo tem a sentença final. E aí está o problema. Como ainda cabe recursos, advogados pediram e conseguiram a libertação de Sérgio Cabral porque o ex-governador ficou atrás das grades durante muito tempo de forma considerada abusiva. Uma pena provisória tem que durar 30 dias, que são prorrogáveis. Mas não, ele está preso há 6 anos, o que foi considerado tempo demais por 3-2 pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E a única medida que ainda impedia a libertação do ex-governador do Rio de Janeiro foi dada pela Justiça do Pará. Com a nova decisão, será transferido para o Rio de Janeiro, que significa que tudo voltará a estaca zero. Sérgio Cabral já mudou de cadeia 7 vezes, acusado por várias irregularidades e regalias, como receber visitas fora de hora, sala de cinema, escritório quase privativo e comida tipo gourmet. Na última, em maio deste ano, estava no batalhão especial em Niterói, no Rio de Janeiro, onde os agentes encontraram durante uma vistoria na cela do ex-governador aparelhos ligados à internet e um caderno com um registro de pagamentos no valor de R$50 mil.
Segundo os agentes, no momento ele estaria com um celular na prisão. O ex-governador foi transferido para o Presídio de Segurança Máxima Bangu 1, mas agora vai aguardar o desenrolar do processo em prisão domiciliar com tornozeleira em um apartamento da família dele de frente para o mar, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o pagamento do auxílio social de R$ 600 vai ficar fora do teto de gastos no ano que vem. Além disso, o benefício voltará a ser chamado de Bolsa Família. A decisão do ministro Gilmar Mendes determina que o pagamento de benefícios que garantam renda mínima à população vulnerável pode ser custeado pelo espaço fiscal aberto com precatórios não pagos ou crédito extraordinário. A ação foi movida pelo partido Rede Sustentabilidade, que afirmou que a política pública instituída pelo Auxílio Brasil com o pagamento de R$ 600 está na iminência de sofrer drástica redução, já que o orçamento para 2023 não prevê custeio para este gasto. O partido também argumenta que a decisão já proferida pelo Supremo seria descumprida com o fim do pagamento deste valor. O ministro Gilmar Mendes destacou que o combate à pobreza e a assistência aos desamparados são princípios constitucionais e que o teto de gastos não pode ser utilizado como escudo para descumprimento de decisões judiciais. Acrescentou ainda que é juridicamente possível custear o programa social por meio de crédito extraordinário, reiterando que essa despesa não deve ser contemplada no limite estabelecido pelo teto de gastos. A decisão do ministro Gilmar Mendes, proferida neste domingo, considera que o caráter de urgência para a utilização destes recursos está garantido, já que há evidente aumento da população mais vulnerável em decorrência da crise sanitária provocada pela Covid-19. Ele determina que o auxílio social de R$ 600 seja mantido em 2023 e autoriza antecipadamente a utilização de recursos extraordinários para bancar o programa. Ainda assim, a PEC da transição, ou PEC do Bolsa Família, deve ser votada no plenário da Câmara nesta terça-feira. Isto porque, além de custear o programa social e garantir investimentos em áreas como saúde e educação, a PEC da transição, ou PEC do Bolsa Família, garante ainda 20 bilhões de reais para que o atual governo feche o ano com as contas em dia. A sessão convocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, está marcada para esta terça-feira, com previsão de início no período da manhã, e terá como item único a PEC do Bolsa Família. A expectativa é que a discussão da proposta dure o dia todo. Nos bastidores da Câmara, no entanto, há um entendimento de que a decisão do Supremo em considerar inconstitucional o uso das emendas de relator pode afetar e até mesmo paralisar a pauta legislativa dos próximos dias. A PEC da transição já foi aprovada pelo Senado e, se não sofrer alterações no texto no plenário da Câmara, segue para a promulgação. A maioria dos usuários do Twitter quer a saída de Elon Musk da direção da plataforma, de acordo com uma pesquisa feita pelo próprio empresário. A maioria dos participantes de uma enquete feita por Elon Musk no Twitter votou pela saída do bilionário da direção da plataforma. Dos mais dos 17 milhões de votos, 57% foram favoráveis a uma troca de comando. Musk comprou e assumiu o controle da rede social no fim do mês de outubro. O empresário, que disse que respeitaria o resultado da votação, ainda não se manifestou. Elon, do you have any comment? Musk coleciona polêmicas desde que adquiriu o Twitter. Logo de início, metade dos 7.500 funcionários da plataforma foi demitida. Depois, o magnata determinou a reativação de contas de figuras ligadas à extrema-direita, como a do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A rede social também passou a cobrar por alguns serviços que antes eram disponibilizados gratuitamente. Na última grande controvérsia, Musk determinou na última semana a suspensão da conta ElonJet, que relatava a movimentação do jato do empresário em tempo real e de jornalistas que haviam replicado tweets desse perfil. O bilionário alegou que o conteúdo colocava a segurança de sua família em risco. No sábado, após diversas manifestações contrárias à medida, Musk determinou a reativação das contas dos repórteres. A ElonJet, entretanto, segue suspensa. O mega empresário, que também é dono da montadora de veículos Tesla e da fabricante de foguetes SpaceX, comprou o Twitter no dia 27 de outubro por 44 bilhões de dólares. O STF declarou inconstitucional as emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto. Por 6 votos a 5, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do uso das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto.
Além de decidir pela suspensão dos pagamentos destes recursos, o STF determinou que os valores já pagos sejam informados em detalhe pelos ministérios responsáveis pelos empenhos num prazo de 90 dias. Para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator geral do orçamento e, por fim, determinar a todas as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública em geral que realizaram o empenho, liquidação e pagamento de despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9 nos exercícios financeiros 2020 a 2022, a publicação dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas com tais verbas públicas, assim como a identificação dos respectivos solicitadores e beneficiários, de modo acessível, claro e fidedigno, no prazo de 90 dias. As emendas de relator ficaram conhecidas como orçamento secreto por não terem critérios claros de transparência. A votação, concluída nesta segunda-feira, encerrou o calendário deste ano no Judiciário e tratou de ações movidas pelos partidos PSOL, Rede, Cidadania e PV. Embora alguns ministros tenham apresentado divergências sobre a constitucionalidade das emendas, todos defenderam que é necessário tratar o recurso público com mais transparência. Ainda na sexta-feira, durante a sessão do Congresso Nacional, os parlamentares aprovaram novas regras para o uso das emendas de relator para tornar o gasto do recurso mais transparente. O texto aprovado garante que os 19 bilhões de reais previstos para as emendas de 2023 deverão ser divididos assim: 7,5% para as mesas da Câmara e do Senado, 5% para a Comissão Mista de Orçamento e 80% para as bancadas da Câmara e do Senado, conforme a quantidade de cadeiras ocupadas por cada partido. Metade deste recurso, de 19 bilhões, precisa ser investido em saúde, educação e assistência social. Nesta segunda-feira, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a decisão do STF em tornar as emendas de relator inconstitucionais. Eu acredito que isso estava um pouco na agenda do Supremo, né, que uma vez provocado tinha que se manifestar, e era muito difícil que ele não se manifestasse nessa direção. Isso foi tema de campanha, foi tema de debates, e houve a provocação. O Supremo, quando falar, o Supremo está se miscuindo em assuntos do Legislativo. Mas quando ele é provocado, ele não tem como escapar de se manifestar a respeito. Eu entendo que há muitos mecanismos de fortalecimento do protagonismo do Legislativo na condução do orçamento público, com transparência, discricionariedade, aderência das propostas dos parlamentares aos programas governamentais. Eu entendo que é absolutamente possível construir uma alternativa que dê protagonismo respeitados os princípios constitucionais. Após a decisão do STF, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou uma reunião de líderes para discutir o assunto. O mercado financeiro reduziu para 5,76% a projeção para a inflação do Brasil em 2022. É a segunda semana seguida em que os analistas indicam queda do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, responsável por medir a inflação oficial do país. As perspectivas foram publicadas no Boletim Focus desta segunda-feira. As estimativas para o IPCA estão acima das metas da inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional para 2022 de 3,5% e para 2023 de 3,25%. Também pela segunda semana consecutiva, os analistas mantiveram as estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil para 3,05%. O mercado manteve para este ano a cotação para o dólar comercial em R$ 5,25. Já para 2023, a expectativa é de R$ 5,26. Em 7 de dezembro, o Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%.
Para 2023, o mercado estima que o juro base será 11,75%. Os empregadores têm até amanhã para pagar a segunda parcela do 13º salário deste ano. Desta vez, o trabalhador vai receber a outra metade do salário, menos os descontos como INSS e Imposto de Renda. Quem não receber deve procurar as superintendências ou as gerências do trabalho para fazer uma reclamação. E quem não pagar poderá ser autuado por um auditor fiscal do Ministério do Trabalho e pagar multa de R$ 170 por empregado. E o preço das passagens aéreas para o Réveillon mais que dobraram do ano passado para cá. A rota de São Paulo para Recife, por exemplo, está R$ 124 mais cara do que no mesmo período de 2021. Uma plataforma online mostrou que das 10 rotas mais procuradas para o Réveillon, 9 estão mais caras do que no mesmo período do ano passado. O preço médio de uma passagem de ida e volta entre o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para Recife, disparou para R$ 5.855. O mesmo percurso custava por volta de R$ 2.600 no ano passado. Agora, tendo em vista como referência os valores das passagens mais buscadas para janeiro, a viagem de ida e volta entre Salvador, na Bahia, e Guarulhos, em São Paulo, é a que mais subiu, passando de R$ 970 no começo do ano para R$ 2.100 em janeiro do ano que vem. A única rota que ficou mais barata do ano passado para cá foi o trajeto entre São Paulo e Fortaleza, no Ceará, que caiu por volta de 15%. Essa disparidade no preço das passagens aconteceu pela instabilidade dos preços do barril de petróleo e do dólar, já que as empresas aéreas têm pelo menos 60% de seus custos na moeda norte-americana, que durante praticamente o ano todo operou acima dos R$ 5. Para especialistas, a tendência é de que as passagens continuem altas nos próximos meses, a não ser que a cotação do petróleo caia ou que o real se valorize. Por conta desse cenário, as companhias não têm ampliado de forma significativa a oferta de voos e adotaram a estratégia de manter as passagens mais disputadas e, consequentemente, com os preços mais elevados. A micro e pequena indústria brasileira iniciou o quarto trimestre deste ano, ampliando o quadro de funcionários. Segundo dados do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, apesar da tendência de desaceleração da atividade econômica, metade dos empresários industriais se diz otimista que o ano de 2023, para eles, será melhor do que este para os negócios. Depois de 16 anos, o projeto saiu do papel e a Força Aérea Brasileira passou a contar com o mais moderno caça de combate da América Latina. São os caças Gripen, fabricados pela sueca Saab, comprados pelo país em 2014, que vão operar na base aérea de Anápolis, em Goiânia. As 4 primeiras unidades foram entregues no ano passado. O pacote inicial previa a entrega de 36 destes jatos supersônicos até 2027, mas a encomenda foi ampliada para 40 aparelhos. A aeronave pode receber diversos tipos de mísseis de curto e longo alcance, bombas e mísseis guiados por laser, radar ou sistema eletroóptico para o emprego contra alvos no céu, terra e mar. O contrato prevê a transferência de tecnologia, o que vai garantir que o Brasil produza os seus próprios caças, capazes de voar 2.400 km por hora. O Gripen vai substituir aos poucos os americanos F-5M, que precisaram passar por várias reformas e hoje nem lembram os primeiros aparelhos que foram vendidos ao Brasil 47 anos atrás. Mesmo assim, é mais lento que os novos aparelhos, que chegam sem necessidade de reparos. Neste voo teste, por exemplo, realizado em abril deste ano, com um piloto sueco e um brasileiro, a viagem de 883 quilômetros de distância entre os aeroportos de Navegantes, em Santa Catarina, e Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, demorou apenas 49 minutos. Para se ter uma ideia melhor do que pode ser feito para sair do Rio de Janeiro e chegar em São Paulo, ou vice-versa, estes caças demorariam apenas 12 minutos. Inaugurada no primeiro semestre de 2016, a usina hidrelétrica de Belo Monte causa temores de uma catástrofe ambiental. Especialistas e povos locais denunciam os efeitos negativos causados pela instalação, que produz menos da metade da energia prevista.
A usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, desperta temores entre os habitantes locais. Membros do grupo indígena Pupecuri denunciam problemas causados pela instalação, como a seca no rio Xingu que impede a pesca. Quando a água vem, ela causa a enchente e ao mesmo tempo, de um dia para o outro, eles reduzem a água e os peixes não estão acostumados, né, a viver dessa forma. Então, quando acontece a vazão, o peixe fica nessas poças aqui, que essa aqui já está bem diminuída. Mas como vocês podem ver, tem alguns ainda sobreviventes aqui, ó. Ao longo de mais de 1.600 quilômetros, o rio Xingu tem um volume maior ou menor de acordo com a temporada de chuvas. O afluente é crucial para muitas espécies de peixes e para cerca de 25 mil pessoas que vivem em suas margens. Inaugurada em 2016, a represa troca o curso de quase 80% do rio Xingu. Cientistas, ambientalistas e povos locais denunciam um efeito catastrófico na rotina deste ecossistema único. Belo Monte é considerado uma fonte de energia limpa e um motor para o crescimento econômico, mas ainda não cumpriu com todas as expectativas. A concessionária responsável pela operação informou que a hidrelétrica produziu neste ano pouco mais de 4.200 megawatts, menos da metade da capacidade originalmente prevista. De acordo com o estudo publicado pela revista Science, as emissões de gases de efeito estufa triplicaram na região depois da construção de Belo Monte, principalmente devido ao gás metano liberado pela seiva decomposta no fundo do reservatório. Durante uma reunião de cúpula da ONU no Canadá, quase 200 países firmaram um acordo para preservar a biodiversidade do planeta e desenvolver ações de preservação ambiental para evitar a extinção em massa de espécies de animais. A partir do acordo, os países deverão criar medidas para até o ano de 2030 proteger pelo menos 30% do planeta. Atualmente, menos de 20% das terras estão sob proteção. O projeto também tem como intuito proteger povos indígenas, que são guardiões de pelo menos 80% da biodiversidade da Terra. Além disso, o acordo estabelece a liberação de 30 bilhões de dólares em ajuda anual para os esforços de conservação dos países em desenvolvimento. O acordo foi considerado histórico e tem como objetivo reverter décadas de destruição ambiental, que ameaça as espécies e os ecossistemas do mundo todo. A reunião aconteceu 4 anos depois do último acordo e após quase 2 semanas de negociações intensas e difíceis. A proposta inicial foi apresentada pela China, país que preside a reunião. A única nação que se opôs à medida foi a República Democrática do Congo. Mas como os diversos chefes de Estado foram a favor, a proposta dos chineses foi aprovada pelos membros do Convênio sobre Diversidade Biológica. Segundo alguns chefes de Estado, o texto aprovado é um passo adiante importante na luta para proteger a vida na Terra, mas não será suficiente, já que o acordo anterior, assinado no Japão em 2010, não alcançou quase nenhum de seus objetivos. A China também estabeleceu o compromisso de dedicar à biodiversidade parte do atual Fundo para o Meio Ambiente Mundial, órgão considerado insuficiente pelos países mais vulneráveis. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis balísticos neste domingo em direção ao mar do Japão. O lançamento acontece dias depois de Pyongyang anunciar o teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para um novo sistema militar. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul anunciou que Pyongyang disparou 2 mísseis balísticos neste domingo em direção ao mar do Japão. Os mísseis foram lançados da área de Chongang-hi, na província de Pyongan do Norte. O Ministério da Defesa japonês confirmou que os mísseis percorreram cerca de 500 quilômetros e atingiram uma altitude máxima de 550 quilômetros. O procedimento ocorre dias após a Coreia do Norte revelar o teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para um novo sistema militar. A mídia estatal chamou o motor de alto impulso de um importante passo para o desenvolvimento de um novo tipo de arma estratégica. Apesar das duras sanções internacionais contra seu programa de guerra, Pyongyang construiu um arsenal de mísseis balísticos intercontinentais. Todos conhecidos até agora usam combustível líquido e o líder norte-coreano Kim Jong-un fez do desenvolvimento de motores de combustível sólido uma prioridade estratégica para mísseis mais avançados. Kim disse no início deste ano que deseja que a Coreia do Norte tenha a força nuclear mais poderosa do mundo e que seu status de país nuclear é irreversível. De acordo com analistas, embora o teste recente do motor aponte para esse objetivo, não ficou claro até que ponto Pyongyang progrediu no desenvolvimento de um míssil de combustível sólido.
Alvo de diversos bombardeios durante os últimos dias, a capital da Ucrânia, Kiev, foi novamente atacada por drones nesta segunda-feira. De acordo com autoridades, várias infraestruturas sofreram danos. O prefeito da capital ucraniana, Vitaly Klitschko, declarou que foram registradas explosões nos distritos de Solomiansk e Shevchenkivsk. Vitaly também informou que várias infraestruturas críticas foram danificadas. Depois do ataque, a operadora de energia da Ucrânia determinou apagões de emergência. A França e a União Europeia classificam como crimes de guerra os ataques russos a infraestruturas civis. Por outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia garante que as ofensivas têm como objetivo atacar as forças armadas e danificar instalações energéticas ucranianas, bem como interromper a transferência de armas e munições de fabricação estrangeira. A Rússia também afirmou que derrubou 4 mísseis de fabricação americana na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia. Em mais uma prova de aproximação entre Moscou e Pequim, o Kremlin anunciou que tropas russas vão participar, a partir desta semana, de exercícios conjuntos com a Marinha Chinesa. O calendário do abono salarial PIS/PASEP de 2023, referente ao ano base 2021, foi aprovado e os pagamentos começam dia 15 de fevereiro. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. O Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador estima que cerca de 23 milhões e 600 mil trabalhadores recebam o abono salarial no ano que vem, com valor total de 24 bilhões e 400 milhões de reais. Para o pagamento do PIS é considerado o mês de nascimento do colaborador. No caso do PASEP, é considerado o dígito final do número de inscrição no programa. A Caixa Econômica Federal está ampliando o leque de oportunidades de investimentos em municípios de todo o país por meio de parcerias público-privadas e concessões. É possível, por exemplo, impulsionar 34 bilhões e 900 milhões de reais em obras em áreas como iluminação, habitação e saneamento nos próximos anos. Na parceria com os prefeitos, a Caixa dá apoio na estruturação de projetos. O trabalho é custeado com um fundo criado em 2017, em que foram aportados cerca de 180 milhões de reais para essa atividade. Atualmente, a Caixa tem 57 projetos de estruturação e em carteira, que devem proporcionar 21 bilhões e 100 milhões de reais em investimentos pela iniciativa privada em 205 municípios, beneficiando mais de 21 milhões de cidadãos. Um caminho alternativo para desafogar o tráfego intenso na fronteira entre o Brasil, pela cidade de Foz do Iguaçu, e o Paraguai, por Cidade do Leste, saiu do papel. A ponte da integração ficou pronta após 3 anos de trabalhos. Porém, a liberação ao tráfego e a inauguração oficial, anunciada e cancelada por diversas vezes, não tem data para acontecer. A ponte começou a ser erguida em 2019 com um investimento de 702 milhões de reais e será a segunda estrutura a fazer a conexão entre os dois países pelo Paraná. A Marinha da Tailândia anunciou hoje uma operação de resgate de 31 pessoas que desapareceram depois do naufrágio de um navio perto da costa sudeste do país. Os tripulantes perderam o controle do navio, que afundou pouco depois da meia-noite devido às fortes marés no Golfo da Tailândia, que danificaram o sistema elétrico da embarcação. Dezenas de figuras recentemente descobertas em Nazca, na costa sul do Peru, estão fornecendo informações cruciais aos arqueólogos sobre a distribuição exata dos misteriosos geóglifos pré-incas declarados Patrimônio da Humanidade. Um grupo de especialistas locais e japoneses da Universidade de Agamata revelou neste mês a descoberta de 168 novos geóglifos em Nazca, datados de mais de 2.000 anos, que se somam a centenas de outras figuras gigantescas esculpidas na costa do deserto por antigos habitantes. Este é o segundo conjunto de figuras revelado por estudiosos da Universidade Japonesa, com a ajuda de sobrevoos de drones e imagens de satélite. Desde o início de sua missão, em 2004, 358 novos geóglifos foram encontrados na área. E olha só, o parque alemão Luna Luna está em processo de restauração em Los Angeles, nos Estados Unidos, e reabrirá após 35 anos. Uma roda gigante, um carrossel, uma entrada colorida com o nome do parque de diversão escrito em letras garrafais e o trabalho de grandes artistas plásticos do século XX, como Salvador Dalí, fazem parte deste retorno. O local foi aberto em junho de 1987, na cidade alemã de Hamburgo,
com o objetivo de criar uma ponte entre a chamada vanguarda e as pessoas ditas normais. Cientistas japoneses acreditam que descobriram uma forma de controlar os danos causados por um infarto. Com uma tecnologia de reprogramação celular, os testes tiveram resultados expressivos. Em um estudo publicado na revista científica Circulation, os pesquisadores da Universidade de Tsukuba, no Japão, mostraram que reprogramar as células cardíacas, ajustando a expressão de alguns genes chaves, pode reverter danos duradouros causados por infarto ou insuficiência cardíaca. A capacidade das células cardíacas adultas formarem um novo tecido é bastante limitada. Por isso, após um ataque cardíaco, as áreas danificadas do músculo do coração são preenchidas com um tecido cicatricial que é inflexível. Logo, a sua presença prejudica a função cardíaca e leva a arritmias, insuficiências cardíacas progressivas e eventual morte. Mas com a possibilidade da reprogramação celular, tudo muda. Para isso, os pesquisadores utilizaram camundongos para testar sua hipótese, na qual o tratamento com um medicamento chamado tamoxifeno ativaria a superexpressão de fatores de transcrição cardíacos. Essa superexpressão ativou a reconstrução do músculo cardíaco e suprimiu a formação de tecido cicatricial e a inflamação. Ainda segundo o estudo, essa abordagem não apenas impediu a formação de tecido cicatricial adicional, como reverteu a formação desse tecido inflexível. Isso significa que, em pacientes humanos, poderia melhorar a função cardíaca e diminuir o risco de morte por insuficiência cardíaca. Se comprovada sua eficácia, a abordagem pode ser um novo tratamento promissor, já que existem poucas terapias clínicas eficazes disponíveis para pacientes cardíacos. E aqui em São Paulo, argentinos e brasileiros vibraram e se emocionaram com a final da Copa do Mundo. Mas muita gente aproveitou a oportunidade para torcer contra os hermanos, nossos grandes rivais do futebol mundial. Parece até Buenos Aires, com camisas e bandeiras azuis e brancas, rostos pintados, tambores e cantos em alto e bom som. Mas na verdade é a Moca, bairro tradicional da zona leste de São Paulo. Dezenas de argentinos se reuniram em um restaurante para torcer pela seleção albiceleste na final da Copa do Mundo do Catar. A torcida foi à loucura com os gols de Messi e de Ángel Di Maria, ambos no primeiro tempo. Na segunda etapa, tudo parecia definido. Mas os franceses cresceram no jogo e no fim da partida os Leblé igualaram o placar, com 2 gols de Mbappé. O jogo foi para a prorrogação e ainda mais emoção estava reservada para a grande final da Copa do Mundo. Messi de novo abriu vantagem para os sul-americanos. Mas o imprevisível do futebol voltou ao campo e a França empatou novamente, com o artilheiro no Catar, Mbappé. Tudo igual e a disputa pelo tricampeonato mundial foi para as penalidades máximas. Montiel entrou para a história ao converter o pênalti decisivo que acabou com o jejum argentino de 36 anos, levando à loucura os torcedores reunidos em São Paulo. Com a eliminação precoce da seleção brasileira lá no Catar, muitos torcedores optaram pela Argentina para torcer nesta grande final. Afinal de contas, Messi buscava o seu primeiro título da Copa do Mundo. Eu estava torcendo para a Argentina, né? O Brasil saiu fora e é isso aí. Quem sabe a próxima, né? Somos nós. Estava torcendo para o título do Messi, que ele merece pela carreira dele. Eu fiquei muito feliz pelo jogo, foi um jogo emocionante. Mas muita gente não quis saber de torcer para a Argentina e fez valer a rivalidade com os hermanos. As duas estrelas dos dois times muito bom, Mbappé e Lionel Messi. Infelizmente, né? Eu queria que o Mbappé ganhasse e o Lionel Messi foi melhor, atuou melhor. Foi o melhor jogo de todas as Copas que eu vi. Eu tava torcendo mesmo, não era pra Argentina, né? Mas infelizmente ela ganhou, foi merecido que foi na raça, né? Eles jogaram demais ontem. E fiquei imaginando que se o Brasil tivesse chego, não ia dar nada pro Brasil, o Brasil ia perder.
E você, gostou do resultado? Pois é, agora nós brasileiros vamos ter que aturar esse canto e essa alegria por 4 anos. Até o próximo Mundial, no Canadá, Estados Unidos e México, em 2026. Parabéns à seleção argentina. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã. Tchau.